Eu sou a Elisa, esse aqui é o Paco e somos o Elisa e Paco na Estrada. E hoje vamos falar de um tema que é muito importante, que está tendo muita repercussão, principalmente agora essa semana, que é a questão dos animais domésticos e o divórcio e a dissolução de união estável. Então, hoje a gente tem uma entrevista com a advogada, a doutora Sandra Cassiatori. Ela é especialista em direito de família. Então, a gente vai conversar com ela, eu vou fazer algumas perguntas. Também tivemos algumas perguntas no Instagram para ela estar respondendo. Então, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo mais dicas pet e deixe o seu like para que o canal possa crescer. Então, bom dia, Sandra. Bom Quer dizer, dia. doutora Sandra. Bom É que dia, como eu já doutora. converso com ela, por ser amiga, então... Mas, doutora Sandra, eu agradeço muito por ter aceitado o convite, por estar fazendo essa entrevista. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui com o Paco, já brincamos um monte. Já quebrou. Aqui tinha um vasinho de flor, que a foto vai estar aqui no meio, que ele quebrou, porque ele ficou muito feliz quando viu a doutora Sandra. É meu prejuizinho. E vai deixar as minhas bebês em casa morrendo de ciúme quando chegar com o cheiro da traição, né? Como a gente brinca. Então, eu sou advogada, mas eu tenho algumas especializações, dentre elas daí Direito de Família e Sucessões. Eu fiz o meu mestrado em Roma, mas daí é tratando de Direito Internacional, né? Que também tem a parte do interesse dos pets, né? Mas amo de paixão, né, a parte de animais, e faz muitos anos que quando eu trato do divórcio, quando eu trato da dissolução, quando né, meus clientes traziam que tinham os pets, a gente já trabalhava então na relação de guarda, de ajuda de custo. Eu não tratava como alimentos propriamente dito, eu falava de divisão das despesas e dos custos, não só com a manutenção de alimentos, mas veterinário, as vacinas, qualquer probleminha que o pet viesse a ter, que deveriam ser divididos. Então, assim, a minha sorte é que eu tenho clientes muito conscientes. Então, nós não precisamos, né, ir até a justiça ficar brigando. Esses clientes que eu tive, então, sempre que isso faz... Quanto tempo que já faz? 6, 8 anos já tenho, né, nas minhas petições essa previsão. E até hoje, que eu saiba, cumprem de forma tranquila e a convivência pacífica em relação, né, pets e os seus tutores. Então já fazem quase 8 anos que a questão do pet também foi incluída nas petições. Nas minhas, sim. Isso, caso de há bastante tempo. Sim. Sim. É que agora tá na mídia por causa do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, para quem não sabe, a nossa terceira instância. Então, essa semana era para ser decidido, mas houve um pedido de vistas por parte do ministro, que seria a primeira vez que iam julgar pensão alimentícia, o próprio nome, pensão alimentícia para pets. Então, eu, não apenas como advogada, mas também como mãe de pet, tutora de pet, estou muito ansiosa para saber como é que vai ser o desfecho dessa decisão, porque serve daí como jurisprudência. Porque até então, como a doutora falou, você trata como despesa. A palavra como despesa, não como pensão alimentícia. Não botava como alimentos. Certo. Até porque o nosso era sempre pacífico, né? Então, o que acontece? Nos casos que eu tratei, vou dar como exemplo, né? Um casal tinha eram 2 cachorros de porte grande, não eram boxer. Então, o que aconteceu? Nesse caso, quem ficou com a casa foi o homem. Então, por uma questão de pensar no pet, o melhor local para eles era a manutenção ali de ficar na casa, que daí tinha jardim, tinha espaço. Aí, o que nós fizemos a previsão? Ele ficava com a guarda, ela tinha direito de visitas, ficava dia fixo para ela ir nos finais de semana. O que foi combinado é que ele nunca mudaria o cadeado do portão para ela ter acesso ao quintal, para ela poder brincar. Ou se ela quisesse pegá-los para levar para passear, colocava no carro, não tinha problema. E daí todas as despesas eram divididas. Então, assim, às vezes ou era em dinheiro, ele comprava e ela auxiliava, ou de repente ela comprava a ração e levava, né? Podia levar brinquedo, petisco, o que fosse daí para o convívio. Um outro caso foi o inverso. Eles tinham cães e gatos. Aí
ela ficou com a casa. Então ela ficou com os cães. Eu só vou fazer uma parada. Vocês estão reparando que quando o Paco ele pega a patinha assim, alguém, ele tá pedindo assim, continue fazendo carinho, não é pra parar. Ele faz com isso comigo o tempo todo. Aí esse casal, a moça ficou então com os cachorros e ficou com um gato, mas um gato ficou com ele. Eu nunca aconselho de assim, separar os pets que são acostumados, mas esse gatinho ele era mais apegado ao homem, né? E daí o gato é um pouquinho diferente do cachorro. Interessante. Né? A personalidade dele é um pouco diferente, então ele se apegava, ele era acostumado com o apartamento, então para ele não era desvantagem ser separado. Ele era um pouco mais individualista, era o caráter deste pet, então foi o único que ficou separado. Mas eu não aconselho. Eu acho errado, por exemplo, pensar, não, nós temos 2 cachorros ou temos 2 gatos, cada um pega um. Não, acho que tem que ser pensado no animal, não no egoísmo do ser humano nesse momento. Né? E você trouxe agora 2 questões, então eu vou abordar essas 2 questões agora separadamente. Primeiro, em relação da guarda. Então, nesse teu primeiro caso da guarda, foi uma guarda compartilhada, unilateral ou alterada? Poderia explicar o que são esses 3 tipos de guardas? Posso sim. Essas são as previsões, né? A guarda compartilhada e unilateral é prevista no Código Civil. A tendência, né, o indicado é que ela seja sempre compartilhada. Compartilhar não indica que filhos ou os filhos de 4 patas ficarão alternando de residência. Não. Indica que todas as decisões referentes então ao filho, né, seja ele humano ou de 4 patas, será feita em conjunto. Ou seja, eu quero mudar de veterinário. Não, o que você acha desse veterinário? Vamos alterar? Qual que você indica? Né? Tem pets que ficam em creche, olha, eu não estou gostando dessa creche, eu quero mudar de creche, vamos. Tem que ser um consenso, então tem que ser em conjunto. Essa é a guarda compartilhada. Mas mesmo sendo compartilhada, ela define uma residência. Então, ela é compartilhada, ok, mas a residência é na casa da genitora, da mãe, ou é na casa do pai, é definido. E aquele que não tem, então, essa residência, ele vai fazer o quê? Ele vai ter o direito da convivência, que ainda é chamado de direito de visitas. Mas é aquele direito de convivência. Daí, isso, né, vai ser fixado ao final de semana alternados. Aí tudo depende. Né? Eu sempre brinco, quando eu dou aula, porque eu também sou professora, que no direito muita coisa depende. Depende de cada caso, depende do entendimento do juiz, então depende. A guarda unilateral, aí muda um pouco de figura, porque a pessoa que vai ter a convivência com maior tempo com o pet, que vai ter ele na sua casa, residindo na sua casa, ela também toma todas as decisões referentes àquele pet. E a outra parte, no caso, vai ter o direito de visitas e de fiscalização, né? Só que não vai ficar dando... Eu vou tirar, desculpa, vou tirar a faca, vou deixar aqui no Hoje ar. ele não quer enfeite. Hoje ele não quer nenhum enfeite aqui, verdade. Derrubou tudo na faca. Tinha 3 enfeites, que eram os 2 quadros e o vasinho, que nem eu vou mostrar para vocês agora. Agora vai ficar sem enfeite durante a entrevista toda. Mas voltando então para a guarda unilateral. Então daí uma pessoa fica com a guarda, o outro tem o direito de visitas, mas daí nesse momento, e tanto na guarda compartilhada quanto unilateral, terá o direito aos alimentos ou a ajuda de custo, conforme queira mencionar. Né? É por que a gente fugia, eu fugia antigamente dos alimentos. Primeiro porque não tinha briga, então a gente não tinha o chamado litígio. Segundo porque pelo Código Civil, os alimentos eram para os filhos. Sim. Ou para outro ente familiar. Né? Não conseguiria dar os alimentos para os pets. Então, eu colocava como divisão de custos, que é a mesma coisa, né? Mas só mudando o nome para poder a petição ser aprovada sem nenhum tipo de problema. E nós temos, então, a modalidade de guarda alternada. Essa não é indicada, por exemplo, para crianças, mas eu não vejo problema no caso dos pets. Por quê? A guarda alternada ficaria, por exemplo, uma semana na casa de uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Ou 15 dias na casa de 15 dias na casa de outro. Para o pet, ele não teria tanto problema nesse tipo, porque ele não tem aquele conflito da rotina, de fazer os deveres, que influenciam uma criança. E também tem casos de crianças que ficam super felizes em ter 2 casas e tudo mais, e para eles é muito mais interessante ter
tanto tempo com um quanto com o outro dos pais. Então, novamente, cada caso é analisado, porque às vezes pode ser que tenha um pet que não se adapte com a guarda alternada. Exato. Ele não quer ficar em duas casas, ele quer ficar naquela casa porque ele se sente mais à vontade, mais confortável. Isso vai observar, então, ao longo do tempo, o comportamento também, do porque pet. vai que ele não gosta de dormir em outro ambiente que não seja aquela casa que ele já tem o cheiro dele. Né? O exemplo daí é a diferença entre cachorro e gato. Por isso a gente volta na segunda questão, que seria a questão do comportamento do animal. Também levar isso em consideração, porque eu li várias decisões judiciais, também levar o bem-estar do animal em consideração, não apenas dos tutores. É o que eu penso, né? Da mesma forma que quando a gente trata de uma separação que envolve as crianças, quando envolve pet, é no pet. Sim. Não é o interesse humano, é o interesse dele que conta, é o bem-estar. Então, quando você pega duas pessoas conscientes, é muito mais tranquilo. Porque, eu vou dar um exemplo daí, pessoal. Se eu viesse, né, a ter que me separar do meu companheiro, o que acontece? Hoje, ele trabalha no ambiente familiar, né? O trabalho dele também é em casa. Então, por que eu tirar os pets de casa para colocar no ambiente onde eles ficariam trancados, porque eu passo o dia inteiro fora, se eles poderiam ter a companhia do pai? Né? Para mim seria errado, do meu ponto de vista. Claro que cada pessoa tem o seu entendimento. Porém, pensando nos pets, eu morreria de saber que meu bebê não está comigo. Mas o tempo todo. Mas eu também não tenho como levar junto no trabalho. Então, o que sugeriria num caso assim? Que noite sim, noite não, noites alternadas, eu buscasse, por exemplo, os bebês para dormirem comigo. Né? E final de semana alternado, porque ele também trabalha, então quando que ele vai brincar mais e aproveitar mais dos filhos de quatro patas no final de semana? Então não é justo eu querer que todo final de semana ficasse comigo. Então assim, se fosse, eu ainda brinquei com ele, amor, se acontecesse isso um dia, né, porque ele já sabe que mexer, nossa, é pedir pra eu morrer, querer tirar os meus bebês, né? Mas claro que vai também ser levado em consideração se os animais, se os pets também vão gostar de dormir fora. Isso, se adaptar. Porque assim, o que acontece? Eu não dividiria, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu não dividiria. Eu seria aquela que eu brigar na última instância por ser guarda unilateral. Mas o bem dele. Egoísta. Mas e o bem dele? Eu acho que eu vou continuar solteira. Porque assim, eu já vi decisões que teve uma decisão que o ex-marido conseguiu daí a guarda compartilhada com direito de visita a cada 15 dias. Por quê? Porque ele conseguiu provar que ele também passeava com o cachorro, que havia uma afetividade, um vínculo afetivo entre ele e o cachorro, que veterinário, com as despesas. Aí eu pensei assim, o juiz também vai levar isso em consideração, esse vínculo afetivo. Vou permanecer solteira, porque eu não divido. Não, mas assim, é isso que eu tô falando. Meu Deus, eu reconheço a necessidade das minhas meninas no jeito que elas param e me olham. Tipo, tem um modo que a minha mais velha Meg olha, que eu já sei que ela tá com uma dorzinha de barriga. A pequena, a mesma coisa. Eu sei que ela aprontou na rua, que ela comeu ali no jardim alguma coisa que não devia, que ela já vem de um jeitinho que a gente já sabe. Então, assim, meu Deus, eu conheço no olhar. Então, dependendo da situação, elas correm sempre para mim, sabe? Mas é mania, né, do próprio pet. O meu marido também leva no veterinário, também dá um remédio, também dá um banho. Então, assim, faz as mesmas funções. Daí por isso que eu falo, na hora de tratar, e tratar com o ser humano é difícil, porque você tem que pensar no bem-estar do pet, né? Isso mesmo. E às vezes, assim, nós amamos tanto quanto. Sim. Só que o pet também escolhe. E assim, e a gente vai entrar agora numa outra questão, que também tem decisões que falam que o pet é equiparado agora a filho. Então a gente vai entrar no conceito que é a família multiespécie. Para poder, porque eu estava numa conversa essa semana, mas e a questão dos bois e das vacas em relação ao direito do animal? Eu falei assim, não, há uma diferença, e essa diferença a gente encontra na família multiespécie. Não vou abordar essa discussão agora, isso vai ser um tema de um outro vídeo, porque vai ser um vídeo muito polêmico. Então, poderia me falar sobre o conceito de família multiespécie? Porque isso é que vai estar na base da questão de entrar na justiça, da questão da guarda, da questão, digamos, de uma futura pensão alimentícia. O que é a família multiespécie? É aquela que envolve, por exemplo, né, um ser humano e um animal.
Né? Um animal, claro, domesticado. E daí a diferença, por exemplo, de pegar o gado que está no pasto de um cachorro. Embora tenha pessoas, a gente vê, né, casos em que tem aquela vaquinha específica que está em casa. Nós temos porcos como porquinho, coelhinho, nós temos outros cabras, tipos de animais. Principalmente aquelas que são a pigmeu, né, a Sim. pequenininha, que é linda, em casa. E isso envolve o quê? Essa família multiespécie é aquele amor, aquele vínculo afetivo com esses animais, porque hoje é comprovado, o animal ele sente, o animal pensa, ele não é mais ignorado. O animal ele tem a senciência, a consciência Isso. de sentir dor, de sentir amor, de sentir tristeza. Porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre os sentimentos dos animais e é bem interessante. Porque os animais não têm todas as gamas de sentimento. Por exemplo, o animal não tem vergonha. Então, assim, eu posso passear com o Paco vestido de palhaço e eu de palhaça junto na rua, no centro da cidade, e ele não vai morrer de vergonha da mamãe. Como seria com uma criança, assim, o meu sobrinho, ai titia, que coisa, que vergonha. Os cachorros, os animais não têm daí a vergonha em si. Então o link vai estar aqui para quem tiver interesse. Então, assim, e ali comprova a ciência dos animais. E também os animais têm que fazer parte da rotina da família? Tem. Né? Eles vão estar fazendo parte da rotina da família. Eles são vistos como membro da família. Membro efetivo já. Exato. Não é só um enfeite. Ele não está ali. Porque, claro, existem aqueles pets que são, por exemplo, tem gente que tem um cachorro, mas só para guarda. Sim. Né? Ele perde um pouco esse caráter, porque tem que comprovar que tem todo esse amor, que tem todo esse vínculo. Ou seja, você leva o pet, você vai viajar, você está levando o pet. Claro, nem sempre a pessoa pode, ela vai deixar ou com o ente da família, ou ela vai deixar num hotelzinho, mas, por exemplo, o Paco adora viajar, então Sim, tem o canal próprio para ele fazer. Nós temos vários vídeos sobre viagens, e eu também tenho viagens, que eu passei uma semana em Bonito. Lá é uma cidade que as atrações não aceitam pet, então aí eu contratei o serviço de uma babá doméstica. Então isso também entraria na família multiespécie, essa preocupação com o animal para ele não ficar sozinho, para ele manter a rotina dele. Nós também temos um vídeo que explica, e é muito interessante, com a Bruna. Então eu sei que agora quando eu preciso viajar a trabalho, babá doméstica, babá de pet. É porque é diferente de uma pessoa só dar um alimento. Sim. Né? Ela tem uma brinca, preocupação. passeia, Exato. assim. É como a creche, né? Hoje. Eles têm várias atividades, né? Eles têm todo o cuidado. Tem, se necessitar ali um veterinário, claro que numa creche o veterinário não está ali o tempo inteiro, mas havendo urgência ele já tem o contato específico. Isso, e você pode indicar o seu, né? É que nem a gente tem com o filho, quando deixa o filho com a babá, ó, o telefone do nome, já estou me confundindo. O telefone da avó, se acontecer, está aqui, do médico, do pediatra, que nem quando eu deixo ele com a babá de pet, ele já fica com a carteira de vacinação, com autorização para onde levar na clínica, com qual veterinário falar, já tem tudo já certinho que eu deixo para babá com a preocupação. Aí, o que a gente vê mais na jurisprudência é a briga sempre pelo cachorro e pelo gato. Sim. Hoje, né? Só que a gente tem que lembrar uma coisa, no Código Civil, o animal ele é equiparado a um bem, a uma propriedade. A coisa. Ele é uma coisa, ele é um bem. Ele é um bem semovente. Então, o que Só acontece? que tu não é mais minha coisinha, né? Tu é meu filho. É uma coisinha gostosa, né? Sim, pelucinha. Aí, o que acontece? Quando tem a ação que não é amigável, que vai para a justiça, inicialmente, os juízes queriam discutir isso, né, como se fosse propriedade. Não, eles não têm caráter de filho, não é família, não é direito da família. Eles queriam colocar para a vara civil. Por quê? E discutir o seguinte, quem tem a propriedade ele tem o direito de ficar com o pet. Não, ignora amor, ignora convívio, ignora o que o pet tem, o que o pet quer e coloca como uma coisa. Aí foi verificado, não. Aí a jurisprudência vem, né, e fala o seguinte, né, as decisões daí das instâncias superiores. Muito embora o Código Civil trate assim, muito embora exista a defesa também na legislação ambiental, mas aqui nós estamos tratando do quê? Da família multiespécie, desse vínculo afetivo, desse amor que existe e que ele se equipara, então, ao membro da família. Sendo equiparado, nós vamos usar por analogia, então, né, tudo que tem referente à guarda e alimentos, tá?
E daí começam, eles podem daí fazer estudos para ver como é que está o comportamento, como é que o pet se comporta com um dos tutores. Então, eles podem trazer especialistas em comportamento canino. Pode. Para, em caso não prossiga, entrar no litigioso, no processo judicial. Podem. Aí existem magistrados, infelizmente, que é aquele caso. Tem 2, vai cada um. Não é correto, porque os pets que estão acostumados a conviver, né, com o irmãozinho, sim, eles brincam, e quando um não está, eles sentem falta. Sim. Então imagina, por que romper? Ele não vai ter a compreensão que o irmãozinho está com a mamãe e ele está com o papai. Não tem isso. Então acho, é o que eu friso, sabe? Você tem que pensar no bem-estar do animal, não no bem-estar do ser humano. Eu tenho casos assim de amigos meus com 2, 3 cachorros e que um dos cachorros veio a falecer, os outros sentiram. Sim. Os outros ficaram tristes não por algumas horas, sim, não por algumas horas ou um dia, por vários dias. E a preocupação deles com essa tristeza, o pet também pode entrar em depressão. Entra, entende? Então, assim, a questão de separação a de nem você pode causar um óbito, né? Sim. Então, assim, também não separar irmãos, não separar os pets. Sim. Porque diferente de uma criança, que às vezes, né, já entrando na adolescência, tem discernimento e pode expressar à vontade, o pet não consegue fazer isso. Claro, o comportamento dele, por isso às vezes a análise de um especialista é interessante, porque o comportamento dele pode demonstrar uma maior ligação a um dos tutores na hora de litígio, mas não necessariamente é porque ele ama mais, é porque de repente naquele momento, naquele período, ele está com mais afinidade. Eu sempre brinco, as minhas são sazonais, sabe? Tem período que a Petitinha, ela passou 2 semanas agora que ela só queria ficar o tempo todo agarrada com meu marido. Aí eu morrendo de ciúme, né? Eu queria tentar roubar, mas não adiantava. Eu pegava e puxava pra mim, depois ela corria pra ficar grudada no papai. Agora, desde a semana passada, ela inverteu. Agora ela só quer a mamãe. Aí meu marido ela é traidora, ela já abandonou. Eu acho que você tá dando mais biscoitinho. Acho que eu tô dando mais petisquinho pra ela, assim, então eu tô puxando. Mas é dela. A minha mais velha já fazia assim também, né? Eu tenho 2, então... E daí isso não indicaria que ela prefere um ou outro. Elas são super apegadas aos 2 em casa. Então, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre colocar o sobrenome, o meu sobrenome, no cachorro. Eu já coloquei, o Paco agora se chama Paco Moretti Pavanelli, foi no registrado em cartório. Esse seria também mais uma prova do vínculo afetivo que comprova a família multiespécie, porque assim, a gente não tem isso em todos os estados do Brasil, infelizmente só alguns, que nem eu explico no vídeo, espero que todos os estados abracem essa ideia, porque não é apenas, eu não fiz por estados. Porque na questão de roubo, na questão do cachorro ficar perdido e até em casos de separação. Porque a gente vê a questão tem algumas decisões que pedem assim, mas quem que adquiriu o pet? Eles querem aquilo, como a coisa, eles querem a certidão de propriedade. Sim. Mas eu comprei. Tá, você comprou, mas você comprou para me dar de presente? Isso aconteceu em um caso. A gente tem vários, né, que a gente vai olhar o que eles estão decidindo. Só que, naquele momento, quem que se dedica mais? Quem que dá mais amor? Quem que tem mais tempo disponível para cuidar daquele pet? Claro que a gente vê, normalmente quando a briga, existe muito amor envolvido, né? Mas existe, infelizmente, os casos que é só para ferir outra pessoa. Seria uma birra. Eu sei que ela ama demais aquele cachorro que eu dei, agora eu vou querer tirar o cachorro dela, porque fui eu que comprei. Infelizmente acontece. Mas isso tudo assim, principalmente por ser julgado na vara da família, o juiz ele já conhece, eles estão acostumados, né, a todo santo dia, eles verem essas animosidades, esse tipo de comportamento. Então dá para verificar. Isso é bom que ele já tem o olhar. É o que a gente espera também, né? É o que a gente espera sempre. Infelizmente tem casos que a gente não vê aplicar tão bem isso, né? Mas a gente fica sempre na esperança de que principalmente os juízes que atuam na vara da família, eles tenham esse lado humano e psicológico de análise bem mais que nem a gente espera na questão da STJ agora, né, da pensão alimentícia. Eu espero que definam, né, porque ali, a grosso modo, pelo menos que a gente leu na notícia, porque é segredo de justiça, a gente não consegue lá olhar o processo, mas pelo menos o que está na notícia, então a gente está tomando como base o que a gente pôde ler,
é que a pessoa adquiriu os animais, mas ela não quer nem conviver, simplesmente não quer mais. Mas também não quer custear. Mas também não quer custear. Só que assim, foram 4, a gente não está tratando... É 4 labradores de porte grande. A gente não está tratando de animal de pequeno porte. Isso. Então assim, durante todo o tempo que você conviveu, você comprou 4 animais, né? 4 cães. Então assim, ninguém, desculpa, do meu ponto de vista, ninguém adquire 4. Sim. Porque não gosta, né? É difícil. Ainda mais conviver ainda. Se tu não gosta, mas, né? Talvez ali com muito esforço você conviva com 1. Mais 4. Né? Então eu creio que isso tudo foi levado em consideração no momento da decisão. Então assim, quero muito ver o julgado. Porque ali a gente vai conseguir ter o resumo da história, né? Porque teve ganho na primeira instância, na segunda instância, agora foi para a terceira instância. Porque ele não quer que se equipare a filho. Isso, porque é que assim, o que acontece? Infelizmente, nós não temos leis específicas ao direito animal, nós não temos um código, um estatuto, não temos. Até a questão, eu estava uma vez em discussão no WhatsApp de um grupo, a multa na questão também não equipara, porque tem algumas multas que vai depender da interpretação do magistrado. Mas que caberia, eu sempre falo assim, poderia caber. Então, se poderia caber, a gente tem que ficar tendo mais atenção. Mas não tem leis específicas. Aí nós tem o direito que se usa a analogia. Então, nesse caso da pensão alimentícia, também é por analogia. Exato. Até que no futuro, que eu espero que não demore muito, se crie um estatuto, algum código para estar norteando, porque a gente vive muito em relação aos pets uma insegurança jurídica. Porque eu tenho decisão de juiz que é vara civil. Mas o bom é que assim, já está havendo uma maioria, um entendimento de uma maioria que em relação a pets, aí a doutora pode me confirmar, mais na vara civil, na vara da família. Quando acontece de, por exemplo, o advogado protocolou o divórcio, né? Então já está tratando de divórcio ou de dissolução, protocolou, e também envolve os pets, é mais difícil que daí eles tentem retirar da vara da família, porque já está envolvendo outras causas, outros fatores, outros pedidos que já são próprios do direito de família. Agora, quando é só envolvendo pets, então tem juiz que ainda fala, não é de minha competência da vara civil. Aí a vara civil vai e diz, não é da minha competência. Aí acontece o que no direito a gente chama de conflito de competência. Aí vai para o tribunal e o tribunal já está quase pacificado, tá, de que é vara da família. Então, eles decidem, daí o juiz da vara da família vai ter que analisar. Isso. Né? Aí volta o processo. Começa até o andamento dele normal. Volta para a origem. Isso. Aí vai tendo o andamento dele normal. Mas ainda bem que eles já estão entendendo que é a família, porque é filho, né? Então, sim. Uma das coisas que a gente comprova, por exemplo, a maioria, quando faz festinha de aniversário, né? Ou faz a foto do dia do aniversário. Sim. Quando se refere ao pet, chama de meu filho. Sim, o Paco chama de meu filho. Minha filha de Paco dorme na cama, ele só... Porque geralmente o pet acompanha em tudo, até no banheiro. Sim. Mas o Paco não me acompanha no banheiro, porque ele sabe que ele toma banho no banheiro. Então ele não entra, porque ele acha que ele vai tomar banho. Então assim, se eu quiser me esconder do Paco, eu tenho que ir no banheiro. Olha só! Não, as minhas não, até no banheiro elas vão e elas se encostam no vidro do box quando a gente está tomando banho. Sério? Elas atrapalham a gente, elas são grudes, sabe? O Paco acha que vai, porque assim, eu gosto de dar banho no Paco, apesar que eu também tomo banho junto, porque assim, é um porte grande. Mas é o nosso momento. É assim, ele parece que ele tá indo pra guilhotina, pra forca. Mas aí quando ele chega, eu começo a colocar água nele, a passar o sabonete, o shampoo. Aí ele gosta, porque ele recebe carinho. Sim. O momento é o momento dele sair e aí entrar no box. Aí parece que, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu tenho que filmar isso, porque é muito engraçado a expressão que ele faz, para ver como eles entendem. Tipo, não, eu tô entrando no banheiro, então eles sabem, eles são muito inteligentes. A minha mais velha, quando eu pego as toalhas, que ela sabe, o cantinho que são, né, da roupa de banho, as cobertinhas, tudo dela, quando eu pego que ela olha, que ela sabe que tá indo pro chuveiro, ela corre para se esconder. Aí eu chamo, não tem jeito, eu tenho que pegar ela no colo e levar até lá. Aí a pequenininha, né, a mais nova, vendo eu levar a Mana, ela vai e se coloca na porta esperando a vez dela de tomar o banho. A pequena já
já vai com vontade. Gosta. Mas também é aquela coisa, depois que a mais velha tomou banho, ela fica toda boba porque ela tá cheirosa. Então ela tem que se mostrar, né? Então a gente tem isso tudo hoje é analisado processualmente, o que é muito bom, que é muito importante. Então por isso que não é mais vara da família, não é mais vara civil, não é a mesma coisa. Não. É a vara da família. Nesse sentido, sim. Por isso. Que tu, né, vai trazer no próximo vídeo explicando a diferença, por exemplo, de quando forem brigar pela propriedade dos animais, daí no caso, que também que estão no campo, que são não tem esse vínculo afetivo familiar tão grande. Porque daí não se enquadraria na família multiespécie. Não. Mas claro que o gado, por exemplo, ele também se enquadra no direito animal. Ele tem seus direitos para serem respeitados, para serem preservados, também tem todo o bem-estar deles, dos animais silvestres. Por isso que nós também temos, eu já tenho um vídeo que fala sobre proteção aos animais, os crimes de maus tratos e crueldade. Ali envolve tudo, envolve animais domésticos, animais silvestres, grande, pequeno, independente do porte. Sim. Minha Eles fofura. cuidam, né? Eles estão sempre cuidando. E como também, com o passar do tempo, a própria família, tipo meus pais, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, também tem esse vínculo afetivo, não apenas comigo, mas também com o núcleo familiar. Sim. Isso é impressionante. Por exemplo, minha família não mora aqui, né? Mora em Florianópolis, então quando eles vêm visitar, eles já falam, cadê as meninas? Sim. Né? Ou seja, como... É mais um exemplo, mais um argumento de como que os animais domésticos têm que ter uma legislação própria. Espero que haja uma mudança no nosso próprio código, colocando a previsão dos animais domésticos, sabe? Para não depender só de jurisprudência, porque jurisprudência demora até ser decidida. Por exemplo, já está na terceira instância. Não, e essas causas não são recentes. Não, são casos de 2015, 7 anos atrás, 10 anos atrás. É o que eu falo, a primeira vez eu acho que eu fiz o divórcio com a previsão, foi extrajudicial, porque era amigável, não tinha filhos, os filhos eram só de 4 patas. E eu lembro que quando eu mandei a petição e tudo para análise, teve meio aquele preconceito, né? A escritura pública em si da separação eles não constaram, só que daí o que a escrivã falou, é que como não tem previsão legal eu não vou constar, porque querendo ou não ela tem que seguir umas normas, né? Só que ela falou, mas fica depositado aqui no cartório a petição original onde consta. Então se houvesse qualquer tipo de problema, digamos que um não quisesse entregar mais o pet para o outro visitar, ou não devolvesse depois que pegou no momento da visita, ou que parasse de auxiliar, poderia então fazer o cumprimento da sentença porque estava lá devidamente acordado. E agora, como está agora, quando você vai protocolar uma ação? Não fazem, não questionam. Não? E assim, existem casos que as pessoas não te falam que tem os pets. Sério? Eles já definem entre eles, tipo assim, é meu, vai ficar aqui em casa, tu pode sair, mas esse fica. Nós vamos ainda brigar pelos filhos, mas o pet não se toca, sabe? Ai, não se toca no pet. Não, eu seria dessa assim, não, o pet tá fora de Não, questão, não vai entrar na discussão. Agora, por exemplo, se fosse, caso eu e meu esposo trabalhássemos, né, os Sim, dois tivessem a mesma rotina, aí a briga ia ser grande, porque de forma alguma eu ia deixar meus bebês, então. Eu ia produzir, então a gente vai entrar na questão da prova testemunhal. Eu ia trazer, claro que a lei só permite um número X de testemunhas, Sim, mas eu ia trazer muitas, para trazer tipo assim, não, ele é meu e vai ser só meu. Mas dá para fazer vários tipos de prova, né? Fotos. Hoje a mídia social é muito intensa. Ó, eu tenho eles em papo na estrada, o Instagram, o YouTube. Exato. Já é minha prova, sem saber. Não iam te tirar de jeito nenhum, né? Mas um outro caso, sim, né? Do casal que comprou ou que adotou, né? As minhas são adotadas, que adotam juntos. Então estão criando desde o início. Faz prova, vai ter aquele que divulga um monte de foto do seu pet, porque ama de paixão e é mais importante a foto do pet do que de qualquer outra coisa, como no meu caso eu adoro só divulgar a foto das bebês, né? Vai ter aquele que já não liga tanto. Então, o que comprova com uma prova testemunhal, por exemplo? Ela chama de filho, ele, meu cachorro. Por exemplo, eu estou falando ela e ele porque, né, nós dois aqui estamos tratando dos pets, mas pode ser o inverso. Ela trata como cachorro e ele trata como filho.
Não influencia? Né? A gente, como leigo, a gente já escutando, já tu consegue sentir quem tem o maior vínculo e quem tem a visão de um membro da família maior. Então isso tudo influencia. Tudo na justiça influencia. E essa questão do Instagram é interessante, por quê? Porque eu tenho metade dos meus seguidores é de pet, outra metade é de quem viaja. Então assim, oi, adoro que vocês me sigam lá no Instagram, nos comentários. Só que nós temos daí perfis de pets que é com casal. Tem fotos que daí que seriam com a mulher e tem fotos que seriam com o homem. Então assim, ó, prestem atenção na quantidade de fotos que vocês ficam postando. Não, mas a quantidade também é relativa, porque às vezes tem aquele que tem mais vergonha. Tem aquele que não gosta de aparecer tanto. Não, porque a gente já vai adentrar, porque eu sei que já vão me questionar no direct. Então eu já vou aproveitar e fazer essas perguntas. Não, aí é... Porque tem aquele que gosta de bater foto. Aí você vai na personalidade da pessoa também. Então já pode ficar despreocupado. Tudo no processo tem que ser analisado. Não dá para ignorar uma das partes. Aí vai depender também do quê? Vai depender do advogado. Sim. Né? Porque tem advogados que alegam, não existe na lei. E não querem colocar, Sim. Aí a pessoa tem o direito de procurar outro ou contratar aquele. Questão de confiança, né? Tratamento cliente-advogado é muito de confiança. Então, vai depender do advogado, vai depender, eu sempre falo, das provas. As provas são essenciais. Não é o número de fotos em si, mas o modo como trata. Então, tem aquela pessoa que é mais tímida, por exemplo, eu hoje, né, que estou em sobrepeso, não gosto daí de ficar batendo foto. Mas deveria bater foto. Não. Mas tá bonito. Mas obrigada. Eu tô suspeita pra falar. Eu bato foto das minhas bebês. Então eu evito, né, uma comigo. Sim. Mas isso não muda em nada o sentimento. Então, assim, tudo é analisado no momento do processo. E tudo a gente espera que o magistrado que esteja julgando, e se houver uma manifestação da promotoria, porque assim, quando envolve menor, o promotor tem obrigatoriamente que se manifestar. Então é isso que a gente vai ter que ver. Na jurisprudência vai determinar também um parecer do Ministério Público? Eu acho que eu teria que reler novamente as decisões, mas eu não me lembro, porque a gente já teve decisões, casos, que subiu para a segunda instância que só envolvia o pet. Não, nesse caso eu acho que não. Só se talvez tiver maus tratos, que uma das partes alega maus tratos. Aí entraria pelo crime ambiental. Pensa, olha como o direito é difícil. Sim. Se por analogia você aplica a guarda e os alimentos que se visa, né? Quando é uma criança, e daí o Ministério Público ele intervém. Ele é obrigado a intervir. Por que quando é o pet muda? A gente não está usando analogia? Sim. Né? Então, para ver como são coisas que ainda tem bastante discussão, ainda tem bastante entendimento, para nós está indo rápido. Vamos colocar assim, América, sim, nesse patamar eu penso que está evoluindo muito bem. Sim. Porque o Brasil, porque depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior mercado pet na questão econômica. Exato. De você ter roupinha para pet, alimentação para pet, até eu tenho o cão amigo pet, que o vínculo é específico para turismo pet. Porque os clientes principais são os pets, claro que os tutores vão junto, então isso é muito interessante. E como está crescendo diversos ramos voltados para o pet. Numa viagem que ele viu uma bosta de vaca grande e se jogou na merda. E mas muito. Foi um final de semana bem fedido. Bem feliz, né? E ele foi nesse dia que ele foi pro pet shop. Nossa. Porque assim, eu gastei todo o meu sabonete líquido, porque eu tinha daí deixado no meu carro o shampoo e o condicionador. Agora eu comprei um sabonete de cachorro que é fedido, mas é bom. Mas pra mim eu considero fedido. O Paco não acha fedido. Porque me lembra muito, eu já tive piolho quando era criança, me lembra sarnapim. Sarnapim, né? Não sei, mas era... Mas assim, porque me remete a esse cheiro. Quem passou por aquilo não morre de Covid, né? Não. Brincadeira, porque... Nossa! Se colocava de tudo na cabeça da criança. Não, sim, vinagre. Aí assim, esse foi um cheiro muito marcante na minha vida. Então tem aquele sabonete tem esse cheiro. Então pro Paco não é diferente. Mas eu levo. Porque daí aquele cheiro é tão forte pra mim. Que abafou o cheiro da merda. Mas ele se jogou. Mas assim foi tudo. Não ficou uma parte sem. Opa!
As minhas, lá em casa tem um sapo no quintal. Aham. Eles se escondem durante o dia, mas saem à noite. Às vezes eles deixam, eu brinco que eles deixam as pérolas no meio do caminho, Sim, né? eu sei. Aqui. E às vezes eles vão lá e querem se esfregar, não sei porque acham que aquele cheiro é interessante. Também. Jesus, teve um dia que a Maria chegou em casa, eu falei pro meu esposo, meu Deus, que cheiro horrível é esse na cozinha? E comecei a procurar para ver o que podia ter, de repente, estragado, caído alguma Sim, o comidinha. peixe, não. Quando eu olhei que eu vi a cara suja da criatura, à noite, né? Então, essas histórias que eu acabei de contar do Paco, que você contou das suas, isso também faria parte em caso de divórcio? Como demonstração de vínculo afetivo ou não? Não creio que seria Não? levado. Não. Claro, porque são histórias do teu convívio Sim. com o teu pet, Uhum. né? Não sei se um juiz apreciaria. É que assim, Né? é que eu estou aproveitando a oportunidade da entrevista para conversar com uma especialista em questão de divórcio. Então, É que o que a gente tem que pensar, né? Que o processo também não pode ficar cansativo. sim. Porque se a pessoa. Né, tem gente que eu falo, meu Deus, Imagina quantas histórias. Lenga-lenga, né? Como a gente tem, Sim. eu sou manezinha da ilha, a gente tem Uhum. o hábito, né? O juiz não tem paciência também, porque assim, a gente Seria tem que pensar que não é só o seu processo, ele tem tantos e aquilo tem que fluir, tem que andar. Porque você tem urgência, mas o outro também tem. Uhum. Então, se cada um resolver fazer uma Bíblia, Perfeito. né, você tem que ser pontual, você tem que ser direto, pontual, claro, demonstrar ao máximo, mas também tem que ter bom senso. Uhum. Né? Então, assim, vou contar todos os casos. Não. O bom é que o advogado também vai orientar o casal, vai orientar a parte. É o que se espera. Sim. É o que se espera É que uma seja. das. Que tenha sempre a orientação. Né? De o que vai ser colocado. Isso, porque assim, o cliente vai trazer, né? Ele traz para o advogado todos os fatos. Os clientes também choram as pitangas. Então eles acabam contando as histórias dos pets. Sim, o advogado que trata com direito de família, ele sabe que em parte ele também age como um pouco como um psicólogo. É claro que a gente não tem, eu pelo menos não tenho a formação em psicologia, só que a gente sabe que nós seremos um ombro amigo também daquele cliente. Na minha primeira semana da faculdade de Direito, uma professora já falou, você vai ser advogado, mas também muito psicólogo. Sim, na família eles se apegam muito, né? O envolvimento que a gente tem é grande. Então, eles vão te contar tudo. É claro que eles vão contar os casos, né, todas as histórias que acontecem. Porque é o filho, entendeu? E a pessoa vem falando feliz, ela vem realmente, você vê o brilho nos olhos quando ela está tratando do próprio pet. Ela está falando, ai, meu filho aprontou isso, ele fez aquilo. Tipo, hoje a gente tem a história para contar, né? Sim, várias. E o Paco feliz da vida, né? Paco pulou e feliz brincando aqui no sofá e derrubou tudo. Que pena que eu não estava filmando. Pois é. Sim, juiz, magistrado, esse vídeo vai ser minha prova. Viu, amor? Já tem prova testemunhal também. O respeito a eles. Sempre. Né? A gente tem que respeitar acima de tudo. É por isso que eu falo, no divórcio, na dissolução, você tem que respeitar. Tem. Nesse momento a gente tem que tirar um pouco o egoísmo. Sim. Para pensar neles. Sim. Mas infelizmente o que a gente vê quando a gente chega sempre numa ação é que tem muita mágoa envolvida. Muita dor, tem muita animosidade, e daí acabam usando tudo aquilo que pode ferir a parte contrária como arma. Né? Então usa a briga pela guarda, por exemplo, do pet para poder ferir outra parte. Não pensam no bem-estar. Aí vem o quê? Os advogados de tentarem conversar bastante com seus clientes, de repente pedir uma análise psicológica, né? A mesma coisa que a gente pede quando a gente está envolvendo criança, que é pedir uma análise com o psicólogo e com o assistente social para verificar o comportamento deles em relação ao próprio pet e vice-versa, né? Ver como é que o pet se comporta. Porque a gente tem vários especialistas de comportamento caninos também, por isso assim, está crescendo essa área em ramificações, o que é muito bom, o que ajuda também, o que não ajuda também a questão dos médicos, por exemplo, também não vou entrar nessa situação, é algo que eu também quero trazer sobre a sinoterapia, que ajuda dos cães, por exemplo, com crianças com câncer em hospitais. Nossa, mas tem como alivia. Então, assim, a ramificação dos pets. E tem muito estudo nisso, né? Como evolui, como as pessoas também ficam mais felizes quando estão convalescendo, quando estão em recuperação. Claro, as pessoas que gostam, né? A gente não pode impor para uma pessoa que não tem nenhum tipo de afinidade com qualquer pet que seja obrigada à sua presença.
Mas aquelas pessoas que gostam, como elas mudam Sim. e como elas se recuperam mais rápido quando elas são visitadas, porque existem, né, locais na área que tem o treinamento próprio, que são também diferentes em termos de comportamento. Totalmente Não dá para fazer, fundamentar todo um pedido, Não. por exemplo, de uma ação que tem como base a briga pela guarda de um cão, quando a outra tem por base o gato. Então, nesse caso, quando tem o cachorro e o gato, é a família, e os dois se dão bem, por exemplo, com o marido. A tendência é que ele fique com a guarda. Os dois, Sabe? os dois. Não dividiria o cão. Eu sou contra a divisão. Tá. Eu sou contra porque é aquilo que a gente falou no começo, Sim. né? Eles não têm esse entendimento. Aham. Então, assim, meu Deus, a gente vê cães e gatos brincando, que são uma coisa mais maravilhosa, né? Só que o que eu alerto sempre é, a gente tem que lembrar que o gato, ele tem uma diferença na parte de territorialidade. Territorial. Não vai sair a palavra, A vai palavra- ter que editar. Não vou editar. A palavra está escrita agora aqui, porque ela é extensa. Né? Que o cão já talvez não tenha tanto. E também na escolha. Né? Eu não tenho gato porque minha mãe sempre teve muito medo, como eu do cachorro minha do gato, mas eu sei do comportamento deles. Eles escolhem, sabe? Então, a gente tem que respeitar. É o que eu falo, tem que respeitar. Gostando ou não, eu amo de paixão meu gato, mas ele prefere meu marido. O que você vai fazer? Você vai impor a sua figura? Não. Aí então vou ter assim, um cachorro e um gato, aí o cachorro prefere o marido e o gato prefere a mulher. Nesse caso, porque você vai estar fazendo o quê? Sempre o meu entendimento. Só que daí, mas se o cão e o gato são unidos. Só que, claro, um prefere, digamos, a mulher, o gato, e o cachorro prefere o marido. Só que o cachorro são como irmãos. Aí é bem difícil. É complicado. Nesse caso seria muito difícil, porque se fosse pensar no bem-estar de forma individual, Sim. Né? Por exemplo, do seu cachorro e do seu gato. O gato ficaria com ela, o cachorro ficaria com ele. Né? Então, quem sabe o casal faz as pazes, daí não sei. Seria mais fácil a solução. Mas seria bem difícil. Mas provavelmente a tendência seria que separassem. Mas aí teria que ter tudo. Ali também. Teria que ter um estudo. Meu entendimento seria bom ter um estudo. Aí o estudo, só para entender, seria com especialista de comportamento canino e felino. Isso. Seriam dois tipos de especialistas. Animal. Sim. Ou aquele que trata das duas espécies. Né? Mas seria um especialista em comportamento. Eu entendo que sim. Ou daí iria do casal que está se separando. Dependendo como vai fazer a guarda, o direito de visita. E aquilo também de quem tem mais possibilidade de dar mais atenção, de passar mais tempo. Tudo isso tem que levar em consideração. Né? É uma boa briga. Não, se tiver que brigar, é uma boa briga, mas eu prefiro sempre que seja na paz. Sempre. Se for consensual, é muito melhor. O resultado para eles é muito melhor. Para todos os envolvidos, porque o divórcio não afeta apenas o marido e a esposa. É toda a família, né? É toda a família que é envolvida. Os irmãos, os cunhados, né? Todo mundo sofre. Assim, não existe uma separação que saia todo mundo feliz. Não tem como. Alguém vai estar sofrendo. Né? Que seja apenas um dos lados, mas alguém vai estar sofrendo. Sim. Infelizmente. Mas que pelo menos diminuir esse problema. Esse problema, sim. Diminuir o grau de tristeza. Sim, é para estar sempre conversando. Para conseguir evoluir. Até porque quando é amigável, né, quando a gente tem um divórcio, uma dissolução amigável, não é dito que os dois queriam. Não, às vezes um só queria se separar. O outro ainda queria dar mais uma chance para o relacionamento. Porém, ele compreende que ele não pode se impor. Então acontece aquela separação. Com respeito. Exato. E às vezes as pessoas conseguem manter por anos um contato saudável. Não quer dizer que a pessoa que não queria se separar vai ficar feliz quando a outra, de repente, encontrar uma terceira pessoa para sua vida, né? Então, vamos colocar um exemplo. A moça e a mulher e o homem se separaram. A mulher, que tinha intenção, o marido não queria, mas ele respeitou. Continuou. Claro que ele não vai ficar feliz se em pouco tempo, ou, às vezes, por bastante tempo, a moça, né, a mulher vem arrumar um namorado. Porque, conforme o sentimento dele ainda não mudou, né? Ele ainda teria esperança, de repente, de reatar alguma coisa. Então, tem sempre, o sofrimento tem que ser respeitado. Vai ser aquele luto pelo período da relação. Só vou querer fazer um parênteses, porque a gente está tratando sempre de marido e mulher, porque a maioria dos nossos casos que a gente tem. Mas também nós temos a relação homoafetiva. Sim.
Então é só para ficar claro nessa questão, é que é o que é a nossa realidade mais do dia a dia. Porque o que vale para casais héteros também vale para casais relacionamentos homoafetivos. Sim. Vale para todos os casais. Que bom que evoluiu. Sim, meu, e muito. Né? Até na questão de pensão, da questão do... Tudo. Sim. A gente sempre fala aquilo que a lei, porque muitas coisas na lei ainda não mudou. Sim. Só que já se aplica. Então, a gente vai ver muito a expressão marido e mulher. Sim. Mas isso se estende para a união estável, então conviventes. E essa união pode ser hétero, pode ser homoafetiva, é indiferente, né? E também os nossos seguidores tinham muitas... Deixa eu até pegar os dados, porque eu fiz 3 enquetes no Instagram sobre essa questão do divórcio e pet. Assim, 84% deles não saberia com quem ficaria o pet. Então, assim, vocês já sabem dessa entrevista com quem ficaria pet, o que vai ser levado em consideração. Aí 80% disse que existe direito de visita, então vocês já sabem quais são os tipos de guardas que podem ser... Que a gente está aplicando por analogia. Por analogia, né? tudo aqui é analogia. Família, sim. Não mas tem a lei específica, um artigo específico para tratar dos pets e as visitas do pet. Isso. E também porque também vai ser levado em consideração o comportamento do pet. Sim. Na questão do direito de visita. Assim se espera? Sim. E 72% optou que sim, se divide as despesas. Porque é o justo. Eu entendo. Eu também afinal, entendo. Né, eles, quando pegaram aquele pet, seja por adoção, seja porque compraram, foi consciente. Foi, perfeito. Né? Então, eles sabem que tem que cuidar para a vida toda. Sim. Então, eu quero agradecer vocês que assistiram, quero agradecer imensamente a nossa conversa.